Luísa, o que você considera, assim, com relação a... Se você fosse hoje falar para uma empresa o que fazer com os funcionários para que eles tenham uma vida mais saudável, tanto a nível nutricional, até como atividade física, que eu acho que é que você também tá ali nesse... Não é só na parte nutricional, né? Você também acaba controlando a atividade física de acordo com o que você vai pedir para esse atleta comer, né? O que você falaria hoje para uma empresa para levar em consideração com os funcionários dessa empresa? Para levar em consideração. Perfeito. Bom, eu acho fundamental esse cuidado com o funcionário, porque, na verdade, um funcionário, uma pessoa, né? Não falando de um funcionário, agora falando como ser humano. Como ser humano. Né? Quando ele está bem, a produtividade dele, óbvio, vai ser muito melhor, né? Então, tanto o funcionário, quando ele se sente valorizado no espaço que ele está, onde não, os meus gestores, eles se preocupam comigo, eles querem me ver bem, eles se preocupam em saber se está tudo bem na minha casa, se a minha saúde vai bem, né? Então, eu acho que promover esse incentivo de atividade física, de uma alimentação mais saudável é fundamental. E aí a gente não precisa pensar no extraordinário, mas pensando assim, no básico, por exemplo. Hoje em dia, grande parte das empresas oferecem comida local. E aí, seja porque tem a produção na própria empresa, ou porque já compra e já vem pronto, né, as quentinhas para cada funcionário. Que tal a gente começar a investir em escolhas já mais equilibradas? Porque na prática não é assim. Eu trabalhei durante a faculdade, durante 2 anos em uma empresa. Então, eu trabalhava na parte de controle de qualidade de alimentos, né? E a gente percebe que os refeitórios, a qualidade nutricional não é equilibrada. Pelo contrário, eles dão o que a pessoa aparentemente quer comer, que é um alimento mais palatável, uma feijoada, um bife à milanesa, farofa com macarrão. E é uma alimentação muito desequilibrada e que vai diminuir a produtividade da pessoa por N fatores. Porque prejudica a saúde dela e porque a gente entende que uma alimentação desbalanceada gera no nosso corpo aquele looping, né, de insulina e de glicose e que fazem com que quando a pessoa almoça, depois do almoço ela fala assim, meu Deus, estou morrendo de sono. Minha produtividade acabou, minha vontade é só dormir, eu não consigo mais me concentrar porque teve uma alimentação desregulada. Então, se a empresa tivesse esse olhar do vamos incentivar hábitos alimentares mais equilibrados, isso já diminuiria muito. E o outro ponto é, quando a gente encontra uma janela para estimular essa prática da atividade física, como o Dr. Renato falou, não precisa ser necessariamente algo extremamente elaborado, estar dentro de uma academia, mas às vezes uma atividade ao ar livre, uma caminhada, uma prática de ginástica em conjunto, que é algo mais menos metódico, né? Menos programado e se torna mais sociável, porque a gente tem a possibilidade de estar conversando, de estar junto com alguém, sabe? De fazer aquele ambiente se tornar algo mais descontraído, você aumenta, né? Estimula a produção de hormônios, neurotransmissores que trazem felicidade, equilíbrio, bem-estar e que vão aumentar a produtividade. Por que né, no início eu até comentei, nós acordamos 4h30 da manhã para fazer atividade física. Mas por que, Luísa? Porque eu começo a trabalhar cedo, normalmente, e eu sinto a necessidade de me exercitar antes de trabalhar. Porque eu percebo que quando eu não, fazendo uma analogia simples, quando eu não consigo me exercitar cedo, eu me sinto como se eu fosse um carro velho, que você fica ali pegando no tranco para ele ligar, sabe? Fica fazendo aquele esforço sobrenatural, né? E já em contrapartida, nos dias normais em que eu me exercito, isso não acontece. Eu me sinto muito melhor. Então, imagina você ter na sua empresa o seu funcionário saudável, motivado, produzindo mais. Vai te trazer resultados melhores, né? Sim. Resultados são feedbacks. Então, se uma pessoa, né, não vai bem, o seu colaborador não está bem, é claro que ele vai externalizar isso. E, de alguma forma, isso vai prejudicar o desenvolvimento da sua empresa. Então, é muito, muito mais sadio a gente olhar para o nosso cenário e sim se preocupar em como está a saúde dos seus funcionários, as escolhas, a vida, para que você consiga manejar isso de uma forma mais inteligente e, consequentemente, ter bons resultados. Então, eu acho sensacional, né, essa iniciativa da TWH de estar se preocupando em trazer isso para as empresas colaboradoras, né, no sentido do olhar para dentro, porque a gente foca muito nos resultados. No quanto a empresa está faturando, nas metas que estão batidas ou não estão sendo batidas, o porquê não está sendo batido. E que tal a gente começar a olhar para o indivíduo que está ali sentado na mesa com a gente todos os dias? Será que a gente se preocupa no que ele está passando? Esses dias eu conversando com a minha funcionária,
eu descobri que ela está passando por sérias situações, assim, de saneamento básico, de água, de questões que são tão simples para a gente, mas que são fundamentais para nossa vida. É claro que emocionalmente falando, ela estava extremamente fragilizada. E como não estar? E como acreditar que aquilo ali não vai afetar a produtividade dela, né? Então, quando a gente pensa na saúde e no bem-estar, eu acho que práticas simples como essa, de você começar a equilibrar o que entra de alimentação na sua empresa, sabe? Promover hábitos mais saudáveis, estimular, como, por exemplo, essa pesquisa do... O que vocês entendem que você precisaria para ter uma alimentação saudável? Quais são as dúvidas que você tem? O que você acha que contribuiria de uma forma melhor para o seu desenvolvimento? Então, esse olhar para o indivíduo faz muita diferença, né? E quando a gente cuida do outro, o resultado ele vem para a gente também de alguma forma. Eu falo muito isso para as minhas funcionárias, né? Que, na verdade, todas elas têm metas. Mas eu explico que, na verdade, a meta ela é batida como uma consequência da transformação que a gente emprega na vida do outro. Porque a gente não lida com números, a gente lida com vidas, né? Exatamente. E cada ser humano que senta ali na nossa frente é igualmente importante e imprescindível para a gente. Nós somos seres únicos. Então, ter esse olhar, entender, se conectar realmente com a necessidade de cada um, faz total diferença. E eu acho sensacional a empresa ter esse olhar voltado para as necessidades do funcionário. E, sem dúvidas, quando a gente busca olhar para a dor do outro e tentar melhorar a qualidade de vida dela, você percebe que o resultado ele vem também para você, Sim. como um benefício para a sua empresa, de crescimento, de alavancar, porque um funcionário que está feliz na empresa dele, que ele se sente valorizado, se sente cuidado, é um funcionário que vai produzir muito mais. Exatamente. Eu acho que é uma questão sensacional, porque é da ordem do investimento e não da despesa. Sim. É um investimento, né, que o empresário faz, né? E esse investimento tem um aspecto social muito significativo. Há uma doença que tem surgido muito hoje em dia, que é o burnout, né? Tem sido diagnosticado recorrentemente, que é o adoecimento causado pelo ambiente de trabalho. Ou seja, a origem é o ambiente de trabalho, quer seja a questão da prática em si da profissão, quer seja a questão das relações dentro do trabalho, né? Isso é alarmante, né? É algo que a gente via muito pouco aqui no Brasil. Hoje nós estamos vendo muito mais. Algumas profissões, a recorrência ela é muito maior, mas com esses pequenos ajustes, né? Sim. Esses pequenos investimentos, pegando a tradição oriental que a gente tem aí, que coloca no início do trabalho, algumas empresas orientais fazem aquele exercício, ou seja, a melhoria nas relações também, né? Dos funcionários. Eu acho que é um investimento muito sábio, né? Na própria empresa. Sim. As grandes empresas hoje, elas se preocupam com essa questão, né? De você perguntar ao funcionário o que ele está sentindo. Não é só você sentar na frente do computador e olhar os números, né? Olhar uma planilha, né? E falar, o cara produziu tanto, teve tanto de resultado, você não está produzindo, por que você não está na frente do computador? Mas as pessoas não têm o hábito, as empresas não têm o hábito, né? Eu digo, as empresas que fazem a gestão disso, né? Não tem o hábito de perguntar, e aí, como é que tá? Atender um telefone e falar com a pessoa. Não cair numa chamada gravada ou numa inteligência artificial que vai responder automaticamente. Mas você perguntar, e aí, como é que você tá? A pessoa a funcionária tá grávida, gestante. Você vai... Às vezes ela precisa falar, ela precisa... E não tem quem faça isso. Né? Então, assim, você atender a pessoa e falar, como é que você tá? E aí, como é que tá o bebê? Isso muda todo o cenário. Isso vai mudar o cenário de uma empresa. Entendeu? Então, assim, o resultado vem para o presidente da empresa, vem para a TWH, vem para o funcionário e vem para todos que assistem esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Outras empresas farão a mesma coisa. Entendeu? Então, acho que isso hoje é extremamente importante e a gente preconiza exatamente isso. Vamos atender a pessoa, vamos estar próximo dela. Ela tem o que falar, então vamos ouvir. Né? Vamos fazer campanha para essa empresa. A gente viu que a obesidade tem um grau de obesidade na empresa. O que a gente pode fazer para mudar isso? Vamos fazer uma campanha de atividade física e promover uma meia maratona, uma corrida de 10 quilômetros daqui a 8 meses. Vamos treinar um grupo e colocar esse grupo para correr? Vamos fazer essa campanha aqui.
E aí a gente monta uma atividade física para um grupo e daqui a 8, 9 meses eles vão correr uma corrida de 5 km, 10 km. Começar a estimular isso na empresa. Né? Mês do câncer de próstata. Pô, com certeza faremos um podcast aqui para falar sobre câncer de próstata. Vamos trazer pessoas aqui envolvidas com isso, da oncologia, para falar sobre câncer de próstata. Como prevenir, quais são os sintomas, como é que a gente trata, entendeu? Então, assim, esse é o nosso caminho, entendeu? E é uma dinâmica assim tão interessante, porque quando você trabalha com um reforço positivo ao invés de reforço negativo, ou seja, quando eu estabeleço um ambiente profissional em que eu diminuo o nível de cobrança, seriam as cobranças essenciais, e eu aumento o nível de elogio, aquilo traz uma saúde e traz um resultado muito importante, entende? Porque a cobrança só vai gerar transtorno no sujeito, porque vai chegar uma hora que o sujeito ele vai travar, o sujeito vai começar a apresentar algum sintoma emocional, mais grave ou não, né? E não é funcional. Mas se você trabalhar com nível de elogios, sabe, de reconhecimento, né? Como você falou, ligar para uma funcionária que está grávida e ligar e ela saber que se importa, sabe? Que ela é importante como pessoa, né? Não naquela percepção meio de Henry Ford, né? De cada um tá lá apertando o seu parafuso. Não, mas que ali existe um sujeito humano com desejo, com sonhos, com família, com expectativa de vida, com os sofrimentos que todos nós temos, é natural também, problemas que todos nós temos, mas a empresa se torna um ambiente familiar. Familiar, agradável, né? Agradável. Os vínculos se desdobram de tal maneira que haverá, com certeza, um retorno na produção, um retorno no faturamento e o que é mais importante, aquilo, a frase do passado, vestir a camisa da empresa, né? O sujeito vai se sentir pertencente, né? Sensação de pertencimento vai fazer com que esse investimento, né, e não despesa, retorne na área social, na área econômica, financeira da empresa e para a sociedade como um todo. Né? Exatamente.